Deixa eu dar uma olhada. Agora foi. Tenta aí. Agora vai. Oi, Oi, Camila. Vitor, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certo, graças a Deus, dentro do possível. Né? O Instagram tem dado umas rasteiras em mim e vira e mexe some alguma função numa live, né? Mas eu acho que é pelo fluxo de pessoas que tá tendo. Tá bem. Camila, primeiramente, obrigado por vir, aceitar o convite. Você foi muito solícita. E parabéns também em nome da Airbridge, em meu nome, por toda a força aí que você tem tido para, junto com seus amigos, transmita-os também, diante dessa crise de saúde, né? Obrigada. Então, Camila, queria que você falasse alguma coisa aí sobre você, sobre o que você tem enfrentado, o que você tem visto aí nas unidades de saúde. Então, eu tenho bastantes amigos que trabalham em unidades de corte de Covid, né? Que antigamente eram terapia intensiva, aquela terapia que a gente internava todos os pacientes graves e que agora viraram locais para internar só casos suspeitos e casos confirmados de Covid, justamente para você evitar expor os pacientes que são graves, que não têm Covid, ao contágio de pacientes que têm casos suspeitos. Então, o que a gente vê é que mudou totalmente a assistência, porque esses médicos, esses profissionais de saúde que atuam nessas unidades, eles atuam só nessas unidades, eles têm que trabalhar o tempo todo com equipamentos de proteção individual, e por conta da carência desses equipamentos, não só por uma carência financeira para comprar os equipamentos, mas existe uma carência no mercado da quantidade de equipamentos que estão disponíveis. E para não para não acabarem, eles têm que ficar o tempo inteiro do plantão equipados e tem que evitar sair das unidades. Então são plantões de 12 horas sem se alimentar, sem ir no banheiro, enfim, é uma dedicação integral para esse momento de crise que a gente está vivendo. Entendi. E você acredita que a gente está no começo ainda dessa pandemia aqui no Brasil? Acredito que sim, a gente está começando a ver o número de casos subir, vamos ter ainda um aumento desses casos e a gente tem que esperar para ver como é que vai ser, torcendo para que não seja um caso tão catastrófico como a gente está vendo em outros países, né? Mas sim, Uhum. estamos no começo. Você falou sobre um problema de abastecimento, né, de material. Claro, ninguém está preparado para a demanda que tem tido, né, e que provavelmente vai ter. A gente tem visto muito comentário, inclusive tem até algumas perguntas aqui que eu queria fazer para você, tendo em vista que esse vídeo vai ficar gravado e vai circular para milhares de pessoas ao longo do dia. É, assim, ó, abaixo de 30 anos, você já viu algum caso por aí? Infelizmente, nós estamos vendo sim casos de pacientes jovens que estão também desenvolvendo a pneumonia pelo Covid, né? Casos graves, tem pacientes Caramba. intubados com 30 anos. E é claro que a evolução parece ser muito mais benigna, né? Então, o que a gente espera é que esse paciente que tenha necessidade de intubação consiga sair da intubação e, de alguma forma, se recuperar, diferente de um paciente idoso. Mas estamos vendo casos, sim, de pacientes jovens evoluindo para uma doença de grande gravidade. A gente tem visto muita negligência nesse ponto, né, por conta da idade, então para mim não faz nenhum impacto, mas tem sim, né, casos como você falou, inclusive você pode estar imune, por exemplo, mas na sua casa tem gente que não, né? Sim. O Rafael Cassimiro fez uma pergunta há pouco sobre os cuidados que deve ter com crianças, por exemplo. Você tem alguma informação sobre isso? Então, as crianças, o que a gente tem visto aí nos casos pelo mundo é que elas ficam bem com o coronavírus. Elas não fazem doenças graves e elas respondem bem, mas elas são carreadores do vírus, né? Elas podem Uhum. passar para as pessoas mais idosas, para as pessoas com maior risco de desenvolver uma doença grave.
Então, assim como os idosos, nós, as crianças também têm que fazer parte da quarentena para evitar se expor ao vírus. Entendo. Tem uma pergunta aqui também, eu acho que é independente da idade, inclusive eu vou até colocar as crianças no rolo, né? É a questão da patologia, um problema cardíaco, pessoas até com bronquite, por exemplo. Isso pode acarretar ali, coloca-os no grupo de risco, por exemplo? Sim, então, pacientes asmáticos, por exemplo, quando você tem a infecção pelo vírus, você desestabiliza a doença, você exacerba a sua doença já existente. E qualquer doença pulmonar, o DPOC, o enfisema, o tabagismo, que mude com a arquitetura pulmonar, movimento ciliar de proteção, enfim, você está mais sujeito a ser infectado pelo vírus, com certeza isso afeta. Entendi. Tem uma pergunta aqui também sobre a questão dos respiradores, né? Uhum. Uma pessoa viu aqui na televisão e veio comentar comigo que viu que tem 100 e poucos aparelhos respiradores nos leitos para coronavírus. E isso é um pouco desesperador, né? Tendo em vista que os casos aumentando é uma coisa vital para respirar. Exatamente, essa é a nossa maior preocupação, porque o paciente que desenvolve o quadro grave pelo coronavírus, ele precisa ser entubado. E essa intubação, ela muitas vezes ela precisa ser prolongada. Então o paciente ocupa o leito, ocupa o ventilador e ocupa o ventilador por bastante tempo. Então o que acontece é que a gente às vezes, não no Brasil, a gente ainda não vê esse cenário no Brasil, mas em outros países já cometido, Itália, China, que a gente vê pacientes que precisariam ser intubados não terem essa disponibilidade por falta de leito, por falta do aparelho, seja lá o que for, e a gente acaba tendo óbitos que poderiam ser evitados. Por isso a quarentena é tão importante, para que a gente não tenha um número elevado de casos ao mesmo tempo, para que a gente consiga dar assistência a todos que vão precisar, entendeu? Entendi. A Bela Frida está aqui fazendo uma pergunta aqui no chat, perguntando se tem como identificar, e até me faz também fazer um complemento na pergunta. Quando ir ao hospital? Porque, assim, dá para confundir também com uma gripe, né? Sim, sim. Então, atentar para os sintomas. Os principais sintomas são febre, tosse, falta de ar. Toda pessoa que tiver febre tem que ir ao hospital? Não necessariamente. O ideal é até que não vá. Observar. A partir de 37,8 de temperatura já é febre. Tendo febre, toma dipirona. Dipirona é um remédio que até então a gente não está vendo problemas com ela. E aí controla a temperatura e observa. Se começar a vir falta de ar, respiração curta, ofegante, esse é o momento de procurar a emergência. Se aparecer a falta de ar, aí sim procurar a emergência. Sendo febre, dor no corpo, dor de cabeça, é melhor tentar manejar o quadro em casa, porque pode ser outra virose e você se contaminar indo ao hospital, ou pode ser de fato a Covid e você levar essa doença para o hospital quando poderia ter sido manejada em casa. Então é uma medida bem protetora. Grande maioria por cento dos casos são manejáveis em domicílio. Então, teve febre, observa, falta de ar, hospital. Tem uma pergunta aqui da Aline, que está participando com a gente. Ela perguntou se depois de 14 dias, ela pegou o corona, depois de 14 dias, ela pode voltar a trabalhar, interagir? Então, existem estudos ainda em andamento para dizer se o paciente que foi contaminado, ele está imune ao vírus. A gente não tem essa resposta ainda. Existe esse risco do paciente ser contaminado mais uma vez. E a gente está estudando isso até porque o ideal é a pessoa poder voltar o quanto antes para as suas atividades, principalmente os profissionais de saúde, né? A gente não tem essa informação ainda, é muita novidade para a gente poder afirmar com certeza que a pessoa não terá de novo porque ela se tornou imune. Entendi. Ela pode ter uma reincidência, né? Inclusive eu Pode. ouvi casos lá na Itália, se eu não me engano, desse tipo, né? A Diné está fazendo uma pergunta aqui também. O vírus se manifesta de formas diferentes? Eu tenho visto pessoas que dizem ter contraído corona e estão em quarentena em suas casas, né? Sim. Existe algum outro tipo de... né? Sim, o vírus ele se manifesta de formas totalmente diferentes. Tem pessoas que só têm dor de cabeça, tem pessoas que têm só febre,
tem pessoas que desenvolvem coriza, que não é um sintoma muito comum para o Covid. Vai desde um quadro muito leve a um quadro de nenhum, às vezes a pessoa é totalmente assintomática e é portadora do vírus, até casos bem graves, com insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica. Então, realmente é uma variedade muito grande de casos, né? Cada um pode responder de uma forma. Entendi. Mesmo com poucos sintomas, ela deve fazer o teste diagnóstico? Eu acho que você chegou a comentar sobre isso, né? Então, o teste diagnóstico é outra coisa que também está em falta por enquanto. Agora o governo está investindo bastante dinheiro nisso para a gente conseguir ter mais testes. E aí a gente está reservando os testes diagnósticos para os pacientes que estão graves, que estão precisando estar internados em terapia intensiva, e para profissionais da área de saúde que apresentem sintomatologia respiratória e febre, porque é aqueles que vão ter contato com outros pacientes também. De resto, Entendi. se você teve uma febre, se você está bem, dificilmente você vai fazer o teste, ainda mais nesse momento que a gente tem poucos kits para fazer essa testagem. Né? Entendi. Tem muita gente também, se teve perguntas que foram reincidentes, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta que possa meio que englobar isso. Assim, na sua visão, tá? Hoje, olhando assim, transportes, mercados, quando as pessoas devem ir com máscara, até que ponto esse contágio ele pode ficar ali no ar, mesmo que você esteja a uma distância? Tem alguma informação sobre isso? Tem, então. A questão da máscara é bem complexa, assim. O vírus ele é transmissível por gotículas, né? Quando você tosse ou expira, você gera gotículas que elas vão de 1 metro a 2 metros de distância. E aí, se você tiver no mercado, por exemplo, e tiver o contato próximo com alguém que tossiu ou espirrou, e você está ali naquela distância, você está sujeito, sim, a se contaminar com o vírus. Mas o que a gente tem visto acontecer? Está faltando máscara nos hospitais, onde as pessoas não têm opção de não estar ali. Então, mais um motivo para você ficar em quarentena. Evite sair, evite usar o equipamento de proteção pessoal, que pode fazer falta para quem está na linha de frente. Mas se você for sair, você tiver disponível a máscara, você pode usar sim. E em relação às superfícies, quando você tem a tosse, o espirro, você distribui essas gotículas, né, nas superfícies. E eles têm uma duração diferente em cada tipo de superfície. Vários estudos saíram a respeito disso. Parece que o vírus sobrevive 4 dias na madeira, 24 horas no plástico, um pouco menos no alumínio, menos ainda no cobre. Então, assim, muito contato quando a gente encosta em algum local e leva a mão ao rosto, a mucosa, a boca, enfim, evitar esse contato. Você tocando não vai pegar. Você na superfície sadia do corpo não pega, mas em mucosa, nos olhos, na boca você pega. Então, tocou, lavou a mão e vida que segue, tá? Toda uma forma correta de lavar a mão, existem vários vídeos aí na internet explicando, para você justamente ter esse cuidado, porque invariavelmente você vai tocar no rosto. O ser humano faz isso o tempo todo, mas e tomar esse cuidado, lavar bastante as mãos, a máscara evitar, se você tiver que sair, você pode usar sim. Sim. Tem uma outra pergunta aqui da Aline, que ela quer saber se pessoas com mais de 60 anos devem ser afastadas do trabalho, se elas estão no grupo de risco de ficarem graves, porque tem tido esse dado, né, que pessoas mais idosas, elas estão nesse grupo de risco. Né? Uhum. Nesse momento inicial, sim, a quarentena está aí justamente para isso. As pessoas precisam se afastar para não se contaminar. Ainda mais porque, às vezes, a gente não faz sintoma nenhum. Então, estamos próximos, estamos contaminados e acabamos passando para essa pessoa mais idosa, a partir dos 60 anos, 70 anos, que a mortalidade é maior. Então, sim, as pessoas precisam ser afastadas do trabalho. O Rangel até entendi. O Rangel falou que boa tarde, doutora Camila. Pessoas com alergias respiratórias, como rinite ou alergias graves a animais domésticos, né?
ao ponto de ocorrer o fechamento da glote, fazem parte do grupo de risco? Em relação especificamente à alergia, a gente não tem informação. A rinorreia, que é a coriza, é bem incomum no Covid, né? Mas é claro que é algo que chama atenção. A pessoa tem um sistema imune exacerbado, ela pode ter uma resposta diferenciada à infecção pelo Covid, sim. Entendi. Até, de repente, se ela estiver atacada naquele momento, né? E pegar, Exatamente. pode... E esse é o tipo de paciente que precisa ir à emergência. Lembrando que as outras doenças, elas seguem acontecendo, né? Independente do Covid, se você for um paciente que já infartou e tiver dor no peito, por favor, vá ao hospital. A gente não quer que você morra em casa infartando, mas atentar para isso. Se você tiver outras comorbidades, se você tiver descompensação, uma insuficiência cardíaca, estiver se sentindo muito mal, também não tenha medo de ir ao hospital, porque você possivelmente vai precisar de uma internação, não pelo Covid, mas pela sua doença de base. Entendi. Tem até uma pergunta aqui da Mônica. Ela disse que o pai dela tem 94 anos e pergunta se vale a pena levar ele para tomar vacina, né? Expor ele a esse risco, por exemplo, de estar com mais pessoas, né? Então, a vacina para influenza ela é muito importante. E a gente vai entrar no momento aí sazonal para a infecção por influenza. E é claro que se puder vacinar seria o ideal. Existem postos que estão fazendo uma vacinação estilo drive-thru. Já viu isso? O paciente fica no carro, é vacinado e vai para casa tendo o mínimo contato com a equipe que está lá. Então, eu acho válido, sim, essa tentativa. É claro, se chegar lá, tiver uma fila enorme, um aglomerado de pessoas, evitar. Né? Mas nesse esquema de drive-thru, eu achei bem legal. Foi legal. Eu vi isso na Coreia do Sul. Hoje eu vi que no Rio Centro também está tendo, aqui no Rio, né? Realmente. Fica a dica aí, né? Isso. Na questão, assim, de crianças, né? Voltando ao tema aqui. Porque uma pessoa que perguntou, a mãe dela é idosa, tá? Mas, assim, os filhos têm o risco de voltar para a escola porque o governo está começando a falar em, né, acabar com a quarentena, né, flexibilizar ela. Como, nesse cenário, como proteger o idoso se eles vivem na mesma casa? Justamente essa é a dificuldade do isolamento vertical, quando você isola só uma parcela da população. Porque você tem que considerar também que a população que não está sendo isolada, ela vai para o trabalho, se expõe, volta para casa e tem um contato com o idoso. É por isso que a comunidade médica orienta, principalmente nesse início, um isolamento social total, uma quarentena realmente para todas as faixas etárias, porque evita esse contágio na rua e o contato com o idoso. Se você não tiver, como é o meu caso, eu não moro com os meus avós, eu não moro com a minha mãe e meu pai, não estou vendo eles, estou morrendo de saudade, inclusive. A gente faz isso, vai trabalhar e volta para casa e eu não estou contaminando ninguém. Mas essa não é a maioria das pessoas. A gente tem um contato em casa com os nossos idosos. Então, por isso que o isolamento social horizontal nesse momento é o ideal. Eu vi que no Rio de Janeiro tem 1 milhão de residências com um cômodo só, né? Então, assim, você falou aí, tem muito sentido, né? E tem muita gente, eu tenho visto muitos comentários, inclusive algumas perguntas que surgiram aqui no mesmo padrão, de pessoas que querem voltar a trabalhar, né? Querem voltar às suas atividades, porque elas não estão no grupo de risco. E para deixar apenas quem está no grupo de risco em casa. Mas você Essa vê é a que, dificuldade. Essa é a dificuldade. Se você mora sozinho, você é jovem, você precisa trabalhar, como é o meu caso, você vai, tudo bem. O problema é quando tem um familiar idoso dentro de casa. Porque você vai se expor e mesmo voltando para casa não sentindo nada, você pode ser um carreador do vírus assintomático e passar para o idoso. Entendeu? no fim, as pessoas vão ter que ficar se esgueirando pela parede para poder não ter um contato, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Verdade. E como que tá a equipe médica, a carga de trabalho? O pessoal tem
tem sido muita confusão? Tem sido tudo uma novidade, né? O coronavírus e toda essa situação, ela demandou das chefias uma conduta imediata, né? O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Qual é o fluxograma? Para onde a gente leva esse paciente? Como é que é a intubação desse paciente? Então, muita coisa teve que ser pensada na conduta do paciente com Covid. Então, bagunça eu não diria, mas assim, muita inovação. O tempo todo a gente tem que estar se atualizando, estudando sobre isso. Enfim, mudou toda a estrutura dos hospitais. A unidade de cardio intensiva que deixaram de ser cardio intensiva para passar a ser CTI geral, do CTI geral passar a ser um coorte de Covid. Enfim, isso mudou bastante. Muitos profissionais de saúde sendo afastados porque positivaram para o Covid. Então, os outros da equipe tendo que suprir e substituir aquele horário que ficou sem o profissional de saúde. Nesse sentido, a carga horária aumentou também. E fora aquilo que a gente comentou no começo, né? A infraestrutura que é arquitetada para isso. Você tem que se equipar todo com equipamento de proteção pessoal e se isolar, ficar apenas ali, sem sair para se alimentar e tudo. Então, assim, bagunça não, mas muita diferença que a gente vê assim, na nossa rotina médica, muitas coisas novas acontecendo. Se a medicina já era alguma coisa que você tinha que estar sempre se estudando, sempre se atualizando, agora então é um momento ápice disso. A cada momento, artigo novo, relatos novos dos países que já passaram, já enfrentaram o ápice da crise, enfim. A gente está o tempo todo se atualizando. Tem uma pergunta aqui da Aline sobre a questão da roupa, né? Pô, eu tive que sair umas 2 ou 3 vezes de casa para poder fazer alguma coisa que eu não... no mercado, alguma coisa do tipo. E sempre que eu chego em casa, é a paranoia. Né? E acredito que a pergunta dela seja nesse sentido. Voltei de casa, eu tenho que lavar a roupa, ou o vírus, se deixar a roupa no sol, o vírus morre. Tem algum dado nesse sentido? Então, a gente não tem dado de quanto tempo o vírus dura no tecido. O que a gente está orientando é sim, quando você for na rua, o ideal é você não misturar as suas roupas com as outras roupas limpas. Você reservar elas separadas e idealmente lavar. Então, para se proteger. A gente não tem essa informação de quanto tempo ele dura na roupa, mas é claro que você vai ter o contato, não tem jeito. Entendi. Camila, tem uma dúvida, né? É claro que tudo ainda está muito no início, os dados estão surgindo, obviamente, mas eu tenho visto muitas pessoas compararem o H1N1 com o Covid, né? Eu, por exemplo, li uma reportagem que em 3 meses o coronavírus já conseguiu chegar próximo à letalidade do H1N1 em 16 meses. Tem uma diferença entre os dois, assim, na questão de sintomas ou gravidade? Então, em relação a sintoma, eles são muito semelhantes. Eles fazem um quadro gripal, né? Que é aquela coisa, febre, falta de ar, enfim. Mas em relação a contágio, o coronavírus, ele é muito facilmente transmissível, diferente do H1N1. O H1N1, ele tem uma taxa de mortalidade maior, mas ele infecta menos pessoas. O coronavírus tem uma taxa de mortalidade menor, mas como ele infecta muito mais pessoas, o número de óbitos pelo coronavírus vai ser muito maior. É isso que a gente está esperando que aconteça. Entendi. Pô, bem esclarecedor isso. Bem esclarecedor. Na questão assim de... por proporção, né, vai acabar atingindo mais pessoas, né? Isso, E exatamente. assim, entendi. Na questão assim dos mais novos, eu sei que tem ali o grupo de prioridade, os idosos, para fazerem a vacina. Os mais novos, se tiverem essa possibilidade, devem se vacinar também, porque assim, é uma vacina que protege 3 tipos de vírus, né? Não tenho certeza disso. Protege contra a influenza, isso. Deve se vacinar, até porque vai ser uma proteção contra o vírus da influenza, que é até mais letal do que o coronavírus. Então, a vacinação está aí para isso, ela deve ser feita sim, a gente tem que se proteger, ainda mais nesse momento, para evitar mais uma doença, entendeu? Entendi.
Na ausência de álcool ou sabonete, pode usar clorexidina? E clorexidina. Pode. Enxaguatória bucal? É difícil a pessoa não ter um sabonete e ter clorexidina, mas pode. É um. É verdade. Bucal. É, É álcool, né? uma outra pergunta aqui tá sobre o álcool 90%, né? As pessoas não estão achando 70% mais em lugar nenhum. Uhum. Esse 90%, ele tem utilidade? É Então, nocivo para a mão, por exemplo? Exatamente. O álcool 90% ele é muito nocivo. Então você pode perder a sua integridade da mão e aí acabar tendo alguma lesão, o que vai te expor a você se contaminar com maior facilidade. O que a gente tem visto são as pessoas tentando diluir isso, mas não faça isso fora de um laboratório, porque você não sabe o resultado que você vai ter. Então, acho que álcool Entendi. 90 é muito maléfico. Assim. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, que eu quero até... Pessoas com sintomas podem transmitir o vírus? Pessoas Porque com sintomas assim, né? Quais são as formas de transmissão, né? Vamos botar desse tipo. Transmissão. Tosse, espirro, gotículas. Você, quando tosse, você espirra, você gera gotículas que contêm o vírus. Essas gotículas, como são pesadas, elas não ficam muito no ar. Elas caem e ficam dispostas em superfícies. E aí você toca na superfície, toca no rosto, você pode se contaminar. E se você estiver imediatamente próximo à pessoa no momento que ela fez a tosse, o espirro, você pode também se contaminar. Então, é por gotícula que a gente diz. Tem mais uma aqui. Sobre carga infecciosa, existe uma quantidade? Eu acho até interessante essa pergunta, porque o que acontece? Hoje eu pedi meu almoço por, né, delivery. E aí quando chegou aqui, o cara me entregou assim na ponta, eu peguei, né, pela pontinha, botei aqui, e aí? Será que é o suficiente, de repente, a embalagem está com algum tipo de vírus? Então, você deve sempre assumir que aquilo que você está tocando esteja contaminado. Por mais cuidado que a pessoa que preparou tenha, por mais cuidado que você tenha também. Então, o ideal é colocar em algum local, higienizar. Geralmente eles vêm numa compotazinha, né? Você higieniza, pode ser com água e sabão mesmo, e depois consome. E lava a mão. Claro. Entendi. Bom, Camila, pô, muito obrigado. Assim, são muitas perguntas de verdade, mas é muito repetitivo, né? E eu acho que a gente vai moldando, de certa forma, para tirar as dúvidas das pessoas. Nada de ninguém Exatamente. lavando a mão com clorexidina. Não precisa, em água e sabão, tá? Água e sabão é eficaz, né? Tão eficaz quanto, por exemplo, o álcool em gel. Porque, sabe por que eu faço essa pergunta? Mais eficaz do que o álcool em gel. Eu falo assim pra você, ó. Eu ouvi um comentário que se você tiver com a mão suja e passar o álcool em gel, não adianta. Exatamente. Aí o ideal é o água e sabão. Água e sabão e lavando a mão da forma correta, como a gente vê aí nos vídeos. Tem vários vídeos. Se quiser, eu até te mando um link de um vídeo bem explicativo que ele usa uma luva e uma tinta e mostra tudo sendo colorido da mesma forma, para você não deixar nenhum espaço da mão sem lavar. Entendi. Eu quero até fazer mais uma pergunta aqui, senão... Esse é um amigo meu, né? Enfim, ele é corredor, tá? E ele tá sentindo muita falta, hiperatividade e tudo mais. Pode se exercitar ao ar livre? Há uma restrição? Qual o perigo disso, né? Então, nessa quarentena inicial, o ideal é ficar em casa, fazer exercícios em casa. E até porque, lembrando, você pode estar assintomático, correr na rua, tossir e deixar na superfície de algum lugar, entendeu? Então, nesse momento inicial, exercícios em casa é o ideal. A inatividade também é muito prejudicial. Não deixem de se exercitar, é importante isso para a saúde, mas nesse momento inicial, na rua ainda não. Bom, Camila, obrigado. Você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas? Quero, com certeza. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente entender que estamos nisso juntos
e que a gente precisa manter a sanidade mental. Ficar em casa trancado, sem ir para o trabalho, pode ser estressante. Ficar ligado o dia inteiro em notícias pode ser muito debilitante. A gente fica muito abalado com isso, é normal. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo nervoso, mas a gente está nisso junto. Vocês precisam tentar relaxar, se distrair, focar em outras coisas, ler um livro, se exercitar em casa e focar naquilo que você pode resolver ativamente, que é lavar as mãos e ter todo o cuidado para não se contaminar. De resto, esperar o tempo passar com calma, sem desespero, tá? E é isso. Deixa o pessoal que está no front lutar e vamos todos juntos. Camila, parabéns de novo. Quero agradecer imensamente, parabenizar, dizer que os médicos, enfermeiros que estão aí por todo mundo lutando muito, né? A gente vê nessa hora que é muito amor envolvido pela vida e isso é muito emocionante se ver. Parabéns. Quero que transmita ao máximo de colegas seus que você tiver contato, em nome da Airbridge e de muitas pessoas que eu tenho certeza que está reconhecendo de perto todo esse esforço. E a melhor maneira de valorizar é a gente tomar os cuidados, dar ouvidos à ciência, à medicina, né, não às insanidades, e tomar o máximo de cuidado possível para que essa pandemia não se prorrogue por mais tempo e não leve tantas vidas. Exatamente. Obrigado demais para você. Fica com Deus, Vitor. Um beijo. Você também. Tchau. Beijo.